Os dois carros da Red Bull durante o GP do Bahrein acabaram abandonando a corrida bem no finalzinho, já nas últimas voltas. Mas o que aconteceu com os carros? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Muito se falou no paddock, especialmente porque a Red Bull ainda não confirmou qual que foi o problema que apareceu nos dois carros, tanto no do Sérgio Pérez quanto no do Max Verstappen. Mas surgiu um nome: cavitação. O que é isso? Cavitação é um fenômeno que acontece geralmente com bombas, né, e também com válvulas, mas mais especificamente vamos para o que aconteceu na Fórmula 1, que é no caso a bomba de combustível, né? No carro de Fórmula 1 a gente tem três tipos de bombas, né, só para dar um apanhado geral, né? Você tem a lift pump, que é uma bomba que ela, vamos dizer assim, vamos voltar lá para o início, né? Você tem um tanque de combustível do carro, assim como tem em qualquer outro carro. Então lá no Fórmula 1 você tem uma caixa, né, onde você armazena o combustível. E o Fórmula 1 ele tem acelerações, frenagens e curva com aceleração muito grande. E isso faz com que, se você tem um líquido dentro de um recipiente, esse líquido, na hora da frenagem ele vai para frente, na hora da aceleração ele vem para trás, na hora que você vira para lá, né, você vem o combustível para cá, na hora que você vem para lá o combustível para o outro lado, né? E esse combustível ele não pode ficar nos cantos, ele tem que ficar no meio onde a bomba normalmente é colocada. A bomba que vai pegar o combustível do tanque e levar em direção ao motor. Então, existem essas lift pumps, que geralmente tem 3 ou 4, mais ou menos, dentro de cada, depende do projeto do tanque, né? Então, essas lift pumps pegam o combustível que fica nas laterais do tanque e joga para o meio, para que a bomba que vai captar esse combustível e levar para o motor tenha condição de pegar esse combustível e levar para lá. Porque se a gente não tiver isso, quando o tanque está cheio, isso não vai fazer diferença, mas conforme vai baixando o nível, quando você faz uma frenagem, por exemplo, e que você tem lá 5G, na mesma curva, né? Esse combustível ele vai se depositar no canto, numa parede do tanque, e aquela bomba que normalmente levaria o combustível do tanque para o motor não vai conseguir puxar nada. Então, tem essas lift pumps que fazem esse trabalho. Cavitação é um termo que a gente usa para a formação de bolhas na entrada da bomba, e depois que passa pela bomba, onde vai para a zona de pressurização, né, que a bomba pressuriza, né, no caso, esse combustível, esse líquido, né, essa bolha ela vai passar pela bomba e quando ela chegar na zona onde tem a pressão mais alta, ela vai implodir. No momento que ela implode, vamos imaginar, você tem combustível, né, você tem líquido e você tem um ar ou vapor, né, que está ali, no caso, dentro da bolha. Na hora que pressuriza, a bolha faz isso aqui. E na hora que ela faz isso, ela gera uma onda de pressão dentro do líquido. E se essa bolha estiver posicionada ou estiver próximo à zona onde tem as aletas ou as pás, né, daquela bomba que está pressurizando, ela vai gerar uma pressão que vai fazer com que, com o uso, né, não é uma coisa instantânea, mas com o uso dessa bomba vai fazer com que essa aleta quebre. Né? E daí se a aleta quebra, a bomba fica inutilizada. Você pode girar e você não vai ter o efeito de carregar esse líquido ou mesmo pressurizar esse líquido para que ele possa ser levado, no caso que a gente está falando aqui, né, dessa bomba de baixa pressão, do tanque para ir levar até a região do motor. Isso pode ter a ver com a nova receita do combustível, porque o papo depois no paddock, depois da corrida, era que os dois carros teriam tido uma pane seca, e depois falou-se da ideia da cavitação. Pode ser que a Red Bull tenha errado na conta da quantidade do combustível dentro do tanque com esse novo combustível? Então, pode ser, mas pelo que eu li, Sérgio, eu não sei, tipo assim, tem muitas informações desencontradas, né, mas pelo que eu li, o próprio Christian Horner falou que eles tinham combustível suficiente no tanque. E por ele ter falado que tinha combustível suficiente, então eu acho que eles não erraram nesse sentido. Pode ser que eles não tenham errado, mas se eles erraram, o que acontece? Se você fica com pouco combustível, aquele efeito que eu falei para você, em que você está com pressão muito baixa na entrada, pode ser também gerado pela falta de combustível, que você começa a puxar ar, junto com o combustível pouquinho que tem ali, né? Você puxa um pouco de combustível e um pouco de ar. Se você puxa um pouco de combustível e um pouco de ar, você tem bolhas de qualquer maneira na entrada da bomba, e você lá depois, quando pressurizar, você vai ter essa implosão de novo daquela bolha, mesmo que seja só de ar, que não seja vapor de combustível, mas que seja ar, e vai também gerar essa pressão. Se for esse caso, com falta de combustível, pode ter sido isso aí também que causou a quebra da bomba.
Como se evita a cavitação para que isso não aconteça, caso tenha acontecido com os carros da Red Bull? O carro da AlphaTauri, isso aí está mais ligado, é uma coisa que eu estava pensando aqui, isso está mais ligado com o motor mesmo da Honda, né, que agora é Red Bull, né? O que aconteceu? O carro do Gasly pegou fogo, né? Isso foi basicamente por causa de superaquecimento. E depois o carro da Red Bull, depois que teve o safety car, os carros deram problema. Antes do safety car estava tudo ok, né? E depois que teve o safety car, na hora que você está vindo acelerando, aí entra o safety car, você reduz a velocidade, reduz a quantidade de ar que está entrando dentro do cofre do motor, da área do motor, para refrigerar todos os sistemas, não só os radiadores, né? Para refrigerar a água, refrigerar o óleo, tem também toda a parte elétrica que tem que ser refrigerada, o próprio motor em si, né? Precisa ser refrigerado com esse ar que está entrando. Essa quantidade de ar diminuiu bastante, sendo que o calor que estava sendo gerado ali ainda estava grande, sabe? E isso pode ter gerado um aquecimento também da área onde estava o combustível. E esse aquecimento desse combustível faz com que você favoreça a cavitação. Porque daí com a temperatura mais alta, você tem mais facilidade quando você diminui um pouco a pressão, você facilita a vaporização daquele combustível. E daí pode ser uma causa do porquê houve cavitação dos carros da Red Bull. E foi justamente depois que aconteceu o safety car, porque o safety car não veio no final, né? Como a gente viu, não faltando 5 voltas ou 2 voltas, ele veio faltando um pouco mais. E para evitar, você tem que reduzir a temperatura do fluido, essa é a primeira coisa. Você tem que, por exemplo, evitar que entre ar no sistema, porque se entrar ar, você forma uma bolha e depois a bolha vai implodir. Você tem que colocar a bomba no nível um pouco mais baixo, porque quando você tem uma diferença de altura entre onde está o nível do combustível e onde a bomba está pescando esse combustível, você diminui essa possibilidade de vaporização, porque daí você aumenta a pressão em que o combustível está chegando até a bomba. Então isso facilitaria. Também tem os dutos, as tubulações. Quanto menor a tubulação, mais velocidade você tem do fluido, porque sempre você está buscando a mesma vazão de combustível. Então, se o tubo for muito fino, a velocidade é muito grande. E se a velocidade é muito grande, a pressão é muito baixa, e daí você tem possibilidade de gerar essas bolhas, né? Vaporizar esse combustível de forma instantânea e daí levar essa bolha lá para frente, lá para a aleta, para a aleta da bomba, né, e quebrar essa bomba com o uso do caso dessa bomba durante um certo tempo. Excelente, Jean, como sempre, muito obrigado, viu, pela sua companhia e sobre o seu conhecimento emprestado aqui no Boteco F1. Lembrando que aqui no canal também já tem vídeo sobre o tanque de combustível da Fórmula 1, que é mais uma bolsa de combustível que você pode assistir aqui no canal também. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário a mais, alguma informação a mais para deixar esse vídeo ainda mais rico, coloque aqui na caixa de comentários, tá bom? E considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e tornar-se membro, caso você goste do conteúdo do Boteco. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.